Olá, Tutameia está ao vivo, como sempre trazendo para você um entrevistado que nos ajude a compreender melhor o Brasil que a gente vive, conhecer mais o Brasil, para que a gente possa trabalhar melhor, atuar melhor, viver melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Diogo Silva, herói do Karatê brasileiro. Karatê? Taekwondo brasileiro. Como assim? A gente estava conversando justamente agora que o pessoal confunde. Começa, não dá, não. Começa de novo, vai. O Diogo Silva, herói do Taekwondo brasileiro, que vai estar conosco nessa conversa. Mas antes de apresentá-lo mais detalhadamente, eu queria te convidar para participar, não só mandando seus comentários, mas levando mais longe essas informações que o Diogo nos traz, compartilhando entre seus amigos, divulgando nas suas redes sociais. Nosso trabalho fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, e fica ancorado no site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. Bom, eu vou começando aqui. Vai lá. Vou fazer uma gacha para falar o nome. Todo mundo sempre chama de Diogo Silva. Então, Diogo André Silvestre Silva, que acaba de fazer aniversário, foi no sábado passado, né? Está com 38 anos. Ele foi campeão do Taekwondo no PAN em 2007 e semifinalista olímpico em 2004, Atenas, e em 2012 nos Jogos de Londres. Essa entrevista com o Diogo faz parte de uma série que a gente vem fazendo aqui, dedicada aos esportes como aquecimento aí aos Jogos Olímpicos. A gente já conversou com a professora Kátia Rubio, que é uma estudiosa da história, do olimpismo, como chamo, né? Conversando também com os professores Neilton e Valesca, discutindo racismo e sexismo nos Jogos Olímpicos. Essa é a primeira entrevista com o atleta, então a gente vai começar pedindo ao Diogo que conte um pouco da sua história. Como é que você, contar um pouco da sua história, como você chegou aí ao Taekwondo. Bom, grande prazer estar aqui com vocês. A minha história no Taekwondo, ele é parecido com as nossas infâncias, né? As nossas crianças, nossos netos, nossos sobrinhos. Eu sempre fui um apaixonado por luta, pelos filmes de luta. E eu sou de um tempo dos grandes clássicos, que é o do Bruce Lee, do Van Damme, depois veio o Jack Chan. E aí, quando eu assistia na televisão, eu ficava fascinado com aquilo. Eu falei, nossa, como é que eles conseguem fazer isso? Eu também quero fazer. Mas eu não sabia o nome das lutas, que tinha Karatê, Muay Thai, Kung Fu, eu não sabia, mas eu queria fazer igual. E aí eu perturbei tanto minha mãe, que minha mãe falou, eu sou de São Sebastião, sou do litoral norte de São Paulo, onde o acesso ao esporte já é bem restrito. E minha mãe falou, olha, aqui tem um único clube na cidade, que chama Tebar Praia Clube, se tiver vai ser lá, senão paciência. E aí fomos nesse clube, e aí estava tendo aula de judô, eu vi o judô, falei, eu acho que não é bem para mim. Eu vi a capoeira, falei, capoeira eu conheço. Quando eu vi o taekwondo, um monte de gente de branco, com faixa preta, pulando, eu falei, nossa, é isso. E assim iniciou essa relação de paixão com esse esporte. Aí minha mãe sai de São Sebastião, litoral, e vai para Campinas para poder estudar, porque lá não tinha faculdade, ela foi fazer educação física na PUC Campinas. Na PUC Campinas, o meu primeiro professor, meu primeiro mestre, meu treinador, tinha sido aluno daquela faculdade. E os professores eram os mesmos. E aí os professores indicaram minha mãe para esse ex-aluno. E aí ele me viu e falou, ó, garoto talentoso, vamos polir. E assim nós ficamos juntos dos 12 anos até os 22 anos, quando a gente foi para os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Então esse é o meu início esportivo. Mas como você chegou aos Jogos? Que lutas enfrentou? Como é que você se qualificou para essa competição? Que enfim, é o ápice aí do esporte, né? Eu fui bem precoce, né? Então eu comecei nas categorias de base, infantil, depois eu fui pro júnior. E o júnior no taekwondo é dos 14 aos 17 anos. Com 16 anos eu conquistei a vaga de ir pro Campeonato Mundial Júnior. Era a primeira vez que eu ia sair do Brasil. E eu fui para a Turquia, Istambul, foi lá que foi o Campeonato Mundial.
E na minha estreia com 16 anos, faço 6 lutas no Campeonato Mundial, fico com a medalha de bronze. Isso é 1998. Naquele momento, eu tomei a decisão que aquele esporte ia ser minha profissão. Até aquele momento, eu não sabia que isso ia ser minha profissão. Eu era como qualquer outro adolescente. O que você achou que ia fazer? O que você achava que... Na verdade, eu nunca tive um plano B. Eu sempre fui muito apaixonado por esse esporte, mas eu não sabia que ele poderia ser minha profissão, porque naquela época a rentabilidade desse esporte dentro do campo competitivo era zero. Você era professor, então você pegava a sua faixa preta, concluía o seu processo e virava professor. Então eu queria ser competidor, mas eu não sabia como rentabilizar, como eu ia captar recursos para ser um competidor. E foi aí, nesse percurso, que em 98 eu decidi que eu ia virar atleta, de fato. E em 2000 o taekwondo virou olímpico. Então, de 98 a 2000 foi o ano que já começou o burburinho. Olha, o taekwondo vai entrar em Sydney, vai entrar. Quando entrou, eu falei, é aí, é nesse lugar que eu tenho que estar. Então, eu venho da periferia, sou criado na periferia, desde a periferia do Litoral Norte à periferia de Campinas. E a periferia do estado de São Paulo é igual à periferia do Brasil, né? Você tem um descaso muito grande, pouco acesso ao esporte. E esse processo de gentrificação vai jogando a periferia cada vez mais para as bordas, mais longe. Essa era a minha primeira grande dificuldade, locomoção. Como eu vou chegar ao treino? porque o treino não era lá perto. Porque os polos de treinamento nunca são perto para quem está na periferia. Isso é um erro do Brasil. Se a gente fosse pensar em uma gestão esportiva e potencializar o que a gente tem de bom, o que a gente tem de bom está na periferia. Os grandes atletas brasileiros, todos eles foram nascidos ou criados na periferia. Só que os polos esportivos não estão lá. Então esse atleta, esse jovem talentoso, às vezes ele nem torna-se atleta porque ele não consegue chegar ao treino. Depois que ele chega ao treino, como ele vai fazer 2 treinos? Porque ele não tem como almoçar. E aí começa um processo no qual, com 15, 16 anos, ele desiste. Ele prefere ser office boy, se arriscar na marginal, com uma motinha, do que estar inserido dentro daquele esporte que ele já é bom, mas é que ele não vê possibilidade de viver dele. Aí é onde o Brasil perde grandes talentos. Então eu fui um desses jovens que persistiu muito para não ser um desses atletas que desistiram. E eu vi que eu tinha um talento bom. Como é que você enfrentou isso? Eu enfrentei estudando. Acho que eu tive uma visão de... Eu tive uma visão como se eu tivesse saído do meu próprio corpo, me olhando do lado de fora. Então eu falava pra mim, cara, em que você é bom? Eu falei, eu sou bom em luta. Eu conversando comigo mesmo, né? Bom, o seu esporte é olímpico. Se você chega nos Jogos Olímpicos, você pode ser igual esses grandes atletas, esses grandes lutadores ou grandes atletas. Ele vai para os Jogos Olímpicos, ele consegue ter casa própria, ele consegue ter carro, ele recebe patrocínio. Eu falei, então, tá aí sua chance, vamos embora. Então não tinha uma lógica de pensar mercadológico, como são os atletas de hoje. Eles já fazem um plano mercadológico. Com tantos anos eu quero estar nesse lugar, porque aqui nesse clube ele vai me jogar para outro lugar, que daqui eu vou para a Europa. Ou daqui eu vou para a seleção. Naquela época não existia plano mercadológico, é como eu vou sobreviver. Então eu sou um sobrevivente e escolhi a luta para ser a minha batalha. E aí, jovem, eu sempre estudei, e aí eu entrei naquele momento, 16, 17 para 18, vestibular, que é onde a grande maioria dos atletas encerram a carreira. Eles param porque eles vão estudar e não conseguem estudar e treinar, que é o outro grande erro do Brasil, que os nossos polos esportivos deveriam estar dentro das universidades, porque daí a universidade era ser um estímulo para o atleta estar estudando e automaticamente ele está dentro daquele lugar treinando. Então, quando eu entrei na faculdade, eu fiz um cursinho de pré-vestibular que chamava Herbert de Souza, que é o nosso grande socialista. E era um cursinho na periferia para estimular jovens que não teriam dinheiro para pagar um cursinho. Então era um cursinho gratuito dos alunos da Unicamp que eram voluntários dentro desse cursinho. Então, assim, eu vivi a periferia plena.
E eu tinha o esporte e os estudos como ferramenta de sair daquele lugar, né? Porque quem está na periferia também está à margem da violência policial, do descaso. Eu também fui um desses casos, né? Com 14 anos, por exemplo, a polícia já colocou arma na minha cabeça. A primeira vez que eu vi uma arma, fiquei assustadíssimo. Aquilo já provocou um trauma. O que aconteceu? Eu estava com um amigo com a bola no braço, basicamente sendo um jovem de periferia, e no final de semana jogar futebol. E simplesmente a gente foi abordado. A gente tinha 14 anos de idade, em Campinas, na periferia de Campinas. Eu sou de um bairro que chama Nóbrega, que é Padre Mandel da Nóbrega. E aí fomos abordados, sem motivo nenhum. 2 meninos sem camiseta, shorts e chinelo, poderia provocar medo em quem? E aí... Só que assim, a violência verbal... Alguém está te apontando uma arma, né? Isso dá um choque muito grande, né? E eu tive esse choque muito grande. Quando você tem esse choque, ou você vai reagir com violência, ou você se cala. Eu fui o jovem que eu me silenciei, eu calei, comecei a falar menos, eu tinha medo de voltar tarde para casa. Então foram vários traumas, e o esporte foi quem possibilitou eu me livrar desses traumas. Então eu utilizava tudo isso como fonte de energia. Então eu falava, nossa, eu não quero, eu preciso ganhar esse título, eu preciso me esforçar muito, porque isso é um passo a mais que eu dou nessa escada para ter uma qualidade de vida melhor. E assim foi minha dedicação diária, de muito esforço. Muitos campeonatos a gente não tinha como participar, fazia bingo, fazia rifa, vendia camiseta, dava um jeito, porque o sonho era chegar nos Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos me tiraria da realidade no qual eu vivia. Então os Jogos Olímpicos para mim foi muito maior do que um plano comercial ou de sucesso. Era mais de querer mudar a vida no qual já é um ciclo da minha família, né? Lá dos meus bisavós, avós, pais, tal, eu era a 4ª geração dentro daquele ciclo. Eu falei, alguém precisa romper esse ciclo. E aí eu me dediquei ao máximo para romper, e consegui romper. A partir dessa situação, os meus sobrinhos hoje, que estão com 15, 19, todos já entraram na faculdade pública, passaram em bioquímica, em cursos extremamente difíceis, porque já começam a ver o seu passado. Tem gente aqui que venceu, conseguiu, a gente também consegue. Na sua trajetória aí para os Jogos Olímpicos de 2004, qual foi o momento ali de virada? Teve uma luta especial? Teve um momento de treino que você falou, pô, agora eu vou conseguir? Enfim, qual foi o que você lembra com mais emoção, com mais amor antes da chegada aos Jogos? Os Jogos Olímpicos de Sydney 2000, nosso primeiro representante foi uma mulher, Carmen Carolina. Ela foi a única atleta que tinha conquistado uma vaga até aquele momento. Então nenhum homem ainda tinha ido aos Jogos Olímpicos. Então eu tinha como meta ser esse primeiro homem a conquistar a vaga. Porém o Brasil estava muito distante das grandes potências, que é a Europa e a Ásia. Então a gente tinha um desafio. O primeiro desafio é como qualificar o nosso treinamento. Então a gente precisava fazer intercâmbios, a gente precisava ir até esses países. Então foi a primeira vez que eu comecei a sair do Brasil para ir para a Europa, né? Então eu fui para a Espanha, no CAR, que é o Centro de Alto Rendimento da Espanha, que fica em Barcelona. Foi o meu primeiro contato no ano de 2003 com um treinamento internacional, como se competia fora do Brasil. E daquele momento nós começamos a ir pouco a pouco, ir ao México, ir na França, e começando a ir na Coreia do Sul, né? Eu fui 6 vezes à Coreia do Sul, morei na Coreia do Sul no ano de 2004 por 3 meses, para me qualificar, pegar a experiência, entender como é o treinamento, porque lá eles já estão muito mais avançados, né? A diferença é que na Coreia do Sul e na Europa, por exemplo, aquilo que foi uma base militar na Segunda Guerra Mundial ainda é a mesma estrutura do galpão, eles colocaram o tatame e aqui é o centro de treinamento. Aqui no Brasil a gente levanta um a cada não sei quantos anos ou meses, que daqui 6 meses e 1 ano depois não sabe mais o que fazer com aquilo porque não tem manutenção. Então a nossa diferença para eles é que as estruturas físicas de treinamento são contínuas. E a nossa é volátil. Se um patrocinador sai, fecha o centro de treinamento.
Então lá essas coisas não existem, porque o centramento é a universidade, é a escola, é um complexo que o governo financia. Então eles têm essa cultura esportiva que o Brasil não tem. Então quando eu comecei a viver essa cultura esportiva, me foi chocante. Eu falei, nossa, olha o lugar que eu treino comparado a esse. Como é que eu vou ganhar desses caras? E aí eu fiquei chocado com isso. E aí todo o dinheiro que entrava, vão para a Europa. Então eu praticamente fazia metade do ano no Brasil, metade do ano no circuito mundial. E financiava do meu próprio bolso, porque a gente não tinha patrocínio. Então no ano de 2004 foi o primeiro ano que nasceu a Bolsa Atleta. Então no ano de 2003 foi o primeiro ano do governo Lula. 2004 se criou o Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte, como uma política pública, criou a Bolsa Atleta para financiar esses atletas. Foi a minha salvação, porque até aquele momento eu não tinha a mínima ideia de como sobreviver desse esporte. Com a Bolsa eu já sabia que todo mês meu dinheiro estava garantido, eu pude me dedicar mais e os resultados começaram a vir mais rápido. Bom, os jogos então. E os jogos, quando eu fui para Atenas 2004, meu grande desafio era o pré-olímpico mundial, um grande torneio mundial onde entram somente os 3 melhores. Era a minha estreia, né? Eu estava com 21 anos. Quando eu vou fazer essa disputa, tem um atleta do Irã, chama Hadi Said. Ele era a grande estrela do Irã. Ele foi o primeiro atleta do Irã a colocar o Irã no topo dos Jogos Olímpicos. E ele era da minha categoria. Então, além de ser um atleta que eu admirava, eu ia ter que enfrentá-lo. Aquilo foi muito duro para mim, sabe? Igual alguém que, para ir para as Olimpíadas, eu preciso ganhar do Muhammad Ali, eu preciso ganhar do Mike Tyson. Era a minha situação. Só que eu falava, eu preciso voltar para casa, lá naquela periferia, com esse resultado. Então eu quero mais do que ele. Dessa vez a gente não... a admiração vai ficar para depois. E aí eu lutei com esse atleta nas oitavas de final. A luta ficou empatada e eu ganhei no que a gente chama de Golden Point, é um round extra. E aí eu ganhei dele nesse round extra. E aí eu escutei o ginásio todo me aplaudindo, porque aquele era um feito. Primeiro, era uma pessoa que ninguém nem sabia o que era. Era um jovem negro do Brasil. O que é o Brasil perto do mundo naquela época, na parte competitiva de lutas, no taekwondo? Então era um grande feito. Aí na disputa da vaga, eu lutei com a Itália. A Itália venceu e conquistou a vaga, eu fiquei do lado de fora. Aí eu tive uma segunda chance, que foi a qualificatória pan-americana, que foi no México. Só que lutar no México é lutar no maior polo do taekwondo nas Américas. Então, enfrentar os mexicanos no México é igual quando o Brasil vai jogar futebol na Bolívia, sabe? Que não consegue ganhar nunca, porque a adaptação do clima eles têm e a gente não. E eu fui para o pré-olímpico, ganhei o pré-olímpico, conquistei a vaga para o Brasil, conquistamos as primeiras vagas para os Jogos Olímpicos de 2004, Atenas. Então esse foi o meu primeiro grande desafio, enfrentar um ídolo. Nunca tinha acontecido comigo, então foi uma coisa eletrizante, assim, um coração na boca, sabe? Admiração por aquele grande atleta, só que você precisa enfrentá-lo. E depois a grande alegria é ter conquistado a vaga olímpica, porque nenhum brasileiro até aquele momento, homem, nunca tinha conseguido. Então, os Jogos Olímpicos, para mim, em 2004, ele foi fantástico. E depois, tudo que aconteceu. Né? Eu chego à semifinal, sendo o primeiro brasileiro a chegar a uma semifinal olímpica do taekwondo, enfrento Coreia do Sul, que é o berço do esporte. Então, é aquela distância que nós falamos que a gente ainda estava naquele momento. Eu perdi para a Coreia. E naquele momento, antes de ir para os Jogos, eu vivi essa vida conturbada da periferia, né? E eu lembro que, jovem, os meus canais de acesso, porque na época não tinha smartphone, eram as bibliotecas públicas das periferias. É ali que eu tinha acesso a livros. Não dava para eu andar quilômetros de distância para achar uma biblioteca. E nessas bibliotecas públicas, ali que eu aprendi o comunismo, ali que eu me iniciei nos comunas, né? Que todo mundo que pensa diferente é comuna, porque ali eu li Malcolm X, ali eu li
quem era Martin Luther King, ali eu li quem era Nelson Mandela, ali eu li quem eram os grandes líderes mundiais que naquele momento a escola nunca me falou. A escola só me falou que nosso povo foi escravizado, chegou aqui no Brasil trabalho forçado e depois vocês ganharam a abolição porque a princesa assinou um documento. Era a história que eu tinha na escola pública da periferia de quem eu era. Então, a gente na periferia também tem um apagamento da nossa história. Isso provoca... Você fica perdido, né? Se você não sabe sua origem, ou você não se identifica com a sua origem, você fica perdido. Então, naqueles livros eu me reencontrei. Qual foi aí o... Bom, você citou vários autores aí, cada um deles, com certeza, de grande impacto, né? Mas teve algum que foi alguma coisa mais marcante? Eu acho que o Malcolm X, para mim, foi o mais marcante. Até eu estou vendo o documentário que saiu dele de novo e estou relembrando várias coisas do que eu tinha lido. Porque parte da história era muito parecida com coisas do que eu vinha, porque a história dele, ele veio desse lugar de abandono e não sabia a sua identidade. Então, a primeira coisa que você faz é querer aparecer com aquilo que a mídia apresenta como um modelo de sucesso. E modelo de sucesso nunca é negro. E modelo de sucesso nunca tem cabelo crespo. E o modelo de sucesso não é periférico. Então a gente odiava ser o que a gente era, porque a gente não se identificava. Isso faz com que as pessoas alisem o cabelo, isso faz com que as pessoas mudem de aparência, isso faz com que as pessoas mudem de comportamento, e dessa forma você perde sua identidade. Então o que o Malcolm X me fez naquele momento é recuperar minha identidade. Então quando eu começava a ler o que ele passou, quando ele aprendeu o Islã, né, dentro da penitenciária, então eu também não tinha ideia do que era o Islã no mundo, né? Então ali eu passei a ter um pouco de contato do que era o Islã. E eu acho que para mim o mais marcante desse livro é quando ele pega o dicionário, que ele fala que ele vai ler o dicionário dentro da cadeia, e aí ele pega a palavra negro, aí só termos pejorativos, e aí depois ele pega o branco, só adjetivos qualificatórios. Quando eu li aquilo, eu falei, nossa, tipo, eu preciso batalhar muito, porque a história é bem mais cabeluda do que eu imaginava. Então, o livro do Malcolm X para mim foi uma luz. E a partir daquilo foi que eu tomo a iniciativa de ir para os Jogos Olímpicos de Atenas com a luva negra para fazer o protesto. Você já foi pensando nisso? Eu já fui pensando nisso, mas eu precisava também ter êxito, porque se eu não fizesse uma boa apresentação, já saísse na primeira rodada, talvez isso não faria muito sentido, porque os Jogos Olímpicos ele é um momento também de grandes manifestações, né? E ele é uma grande vitrine, é a maior vitrine esportiva. As pessoas consideram o Super Bowl por uma questão de valor midiático, valor de publicidade, mas em relação de público e de alcance mundial é os Jogos Olímpicos, não é a Copa do Mundo, é os Jogos Olímpicos. Então eu já sabia disso. E aí, nesse processo de quando eu começo a ler esses livros, eu vou aprendendo. Nesses livros eles falam sobre Tom Smith e John Carlos, que é os dois atletas americanos que fizeram o protesto nos Jogos Olímpicos de 68. Eles são do atletismo, que a escola nunca me ensinou, nunca me falou sobre eles, eu não tinha ideia que eles existiam. E aí foi outro grande choque. A partir dali eu começo a ler o que é os Black Panthers. Então, assim, a minha construção da adolescência, dos 15 anos até os 22, os 24, foi baseado nesses livros, porque um livro me dava mais interesse de saber o que aconteceu, e essas histórias iam se interligando, porque os atletas americanos negros estavam interligados com a política. Então, daí eu descobri quem era Cassius Clay, porque o Cassius Clay andava com Malcolm X. Né? Então, uma história vai ligando a outra. Então, o Nelson Mandela, por exemplo, na África do Sul, foi através dele que eu descobri o rugby. E eu não tinha ideia que o rugby da África do Sul era tão bom quanto o rugby europeu. Então, a ideia de achar que esporte e política andam separados é só uma proposta de alienação, porque é o que vende para o atleta.
que o atleta não deve se manifestar, que o atleta não deve questionar, que a função dele é só treinar e ter resultado, né? E dar um bom sorriso para você fazer sua campanha de publicidade e ganhar dinheiro. Mas, desde sempre, a relação de grandes atletas e política está relacionado. Assim é o Manny Pacquiao na Filipinas, que é o boxeador, né? E assim é todos os outros grandes atletas no mundo. A gente tem a fotinha aqui, né, Rodolfo? Quer mostrar? Vamos botar aqui a fotinha. A foto do Diogo. Tem essa aqui. E daí você conta a história que está Estou aparecendo. botando as fotos As imagens. Desse momento aí, teve a luta. Isso, eu estava em Atenas, Grécia, na semifinal olímpica. Perdi para a Coreia do Sul. E aí o meu treinador, eu levei em como se fosse uma mochilinha e deixei a luva dentro. E aí, quando acabou, eu tinha falado para ele, né? Quando acabou, ele me jogou a luva. Eu tinha um par de luvas, né? E ele me jogou uma luva. O árbitro, quando viu, ele pede para eu tirar a luva. E aí eu tiro a luva e ponho no chão. E ele pega a luva e joga para fora do tatame. Aí eu cumprimento o atleta da Coreia, cumprimento o seu técnico, volto e pego a luva e ponho a luva e levanto a mão. Eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. Não tinha ideia se as pessoas iam me vaiar, se iam me xingar, se iam me aplaudir. Eu não tinha a mínima ideia. Mas o que eu sabia eu vou provocar um grande impacto. E as pessoas vão me dar o direito de falar sobre aquilo que é a minha vida, a minha realidade. Esse era o meu plano. Eu só não imaginava que tipo de impacto seria. Não imaginava que eu poderia sair dali algemado. Não tenho ideia. Né? Porque as grandes manifestações dentro dos Jogos Olímpicos eles também são punidos severamente. Se você fizer uma manifestação, por exemplo, pró-nazismo, você é banido do esporte. Né? Então, tem algumas relações políticas e esportivas que são proibidas dentro dos Jogos Olímpicos. E como a última manifestação foi em 68, e os 2 atletas que fizeram a manifestação foram expulsos da delegação americana, o movimento do Black Panthers não estava como ato proibitório. Então foi uma grande surpresa. Eu peguei todo mundo de calça curta. As pessoas não faziam a mínima ideia que alguém da América do Sul iria levantar essa causa. E mesmo assim, dentro todos os Jogos Olímpicos tem uma corte de julgamento para atos que acontecem dentro dos Jogos Olímpicos. Eu fui para essa corte, o meu caso, né, foi levado a essa corte e eu fui absolvido. Eu não fui punido, não fui culpado, né? E aí, quando eu volto para o Brasil, eu passo a entender... A reação do estádio. Então, aí a reação eu fechei o olho na hora. Abaixei a cabeça e fechei o olho. E aí eu comecei a escutar todo mundo me aplaudindo. Comecei a escutar sabe, como se fosse aquela coisa da torcida. Me então, aplaudindo. Tem a foto, assim. até aparece as pessoas aplaudindo aqui no fundo. Né? Só que assim, eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. De fato, não tinha. Então, isso é a minha relação com os Jogos Olímpicos, isso tem a ver com a minha relação de criação de vida, né? Os desafios que nós brasileiros temos para ser brasileiro, e que a gente está sempre num grande esforço para poder ser melhor, né? E que culpa umbilical, dizem que a culpa é da periferia, né? As pessoas questionam que agora, né, no Guarujá, na região de São Vicente, Praiana, né, desabou as encostas. A culpa não é da gestão da prefeitura, do governo, do estado, que está vendo uma grande gentrificação, uma grande população que não tem onde viver e elas começam a criar as suas moradias em lugares impróprios. Ao invés de questionar quem gerencia, você culpabiliza quem está morrendo, quem está passando fome. Então a culpa de você ter morrido foi porque você não deveria ter construído sua casa ali. Então culpabiliza a periferia. Né? Dizem que a periferia é violenta, a periferia é feia, a periferia
não é o símbolo de sucesso. Só que nós que estamos lá somos sobreviventes. A gente é diariamente lutando para ser melhor, lutando para conseguir uma boa faculdade, para conseguir um bom emprego, para ser melhor o tempo todo, né? Então, assim, o que culpabilizam a periferia e o que de fato ela é são dois mundos muito diferentes. Bom, só voltando aqui para a trajetória, você falou que houve o julgamento. Houve o julgamento, foi absolvido, mas naquele momento eu não sabia, eu fiquei sabendo disso há muito tempo depois, que o meu treinador, eu tinha no ano de 2003, eu fui apresentado a um treinador coreano, o mestre Pan, que ele veio para o Brasil para nos qualificar para as próximas disputas. E aí ele iniciou com a gente entre 2003 e 2004. E ele estava lá nos Jogos Olímpicos, como ele é na Coreia do Sul, tem a grande organização mundial do Taekwondo, chama WT, que é o World Taekwondo. E ele era um membro, ele é um membro dessa corte. Então ele tem essas informações de tudo que acontece dentro do circuito internacional. E aí ele, depois de muito tempo, me falou que eu fui julgado, fui absolvido, outras pessoas tiveram intervenção para que isso pudesse acontecer e que estava tudo bem. Então, assim, provocou um grande choque. Mas, na verdade, o que eu queria poder falar do que estava acontecendo. Então, quando eu faço o ato, quando eu saio do ringue, todas as mídias estavam lá. Todas as grandes mídias do Brasil que conseguem ir aos Jogos Olímpicos estavam lá. E aí, quando eles me entrevistaram, eu falei por que aquilo aconteceu. E aí eu falei porque as pessoas querem que um corredor de atletismo que treina descalço seja o melhor do mundo. Mas por que esse dinheiro não chega a ele? Por que o boxeador não tem luva para treinar? Por que o lutador de taekwondo não tem tatame para treinar? O que está acontecendo com o dinheiro direcionado ao esporte? Por que não chega em mim? Essas foram as perguntas que eu fiz em rede nacional dentro de uns Jogos Olímpicos. Perguntas que talvez nunca fizeram desse porte. Então isso, nos jornais aqui no Brasil, virou uma grande avalanche, né? Então, além de ter atingido o mundo, eu comecei a atingir sistemicamente o que é o esporte no Brasil, até chegar no Nussmann. Porque do Nussmann começou a ter... Quem é o Nussmann, né? Carlos Arthur Nussmann, que era o antigo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, que se perpetuou no poder por mais de 30, 40 anos, e criou um sistema extremamente corrupto de sempre ganhar a eleição, que é exatamente o que o Putin está tentando fazer na Rússia, né? Você convence o parlamento que você é bom para todo mundo, e aí eles te dão uma carta aberta para que você fique se reelegendo infinitamente. Isso era o Carlos Arthur Nussmann no Comitê Olímpico Brasileiro. Ele se reelegia sem ter até uma chapa para concorrer com ele, infinitamente. Então eu atingi o maior sistema esportivo e político do nosso país. Eu era só um grão de areia naquele momento. Então eu comecei a mexer com gente grande. E aí isso começa a vir ordens de cima para baixo. E aí chegava sempre em mim, ou um treinador, ou um coordenador, falou: Diogo, de repente você não deve falar sobre isso. Diogo, por que isso é só um treino? Por que você não deixa isso para lá? Aproveita sua mídia e tenta conseguir patrocínio, sabe? Então começou a ter intervenções, começou a ter pressão, e eu sabia que isso estava vindo ordens de cima para baixo, porque eu comecei a mexer no vespeiro. Então, os Jogos Olímpicos, para mim, ele é maior do que o símbolo da medalha olímpica. Ele também ele pode mexer em estruturas políticas, ele pode incentivar ou ampliar políticas públicas naqueles países. Por exemplo, no Taekwondo, no ano de 2016, aqui nos Jogos Olímpicos do Brasil, chega na final, na categoria até 80 quilos, um atleta da Costa do Marfim e um britânico com o nome de Mohamed, então descendente de africano britânico, e um outro atleta da Costa do Marfim. Gente, o que é a Costa do Marfim olimpicamente? Praticamente zero. Esse atleta da Costa do Marfim é campeão olímpico,
e é o primeiro campeão olímpico do país. Quando ele volta com o título de herói. No ano seguinte, começa a ter política pública no país dele de incentivar que a juventude treine taekwondo. Então, assim, um atleta mobilizou politicamente aquele país. Então, isso que é o esporte. O esporte ele começou a ser colocado dentro de uma vitrine somente de comércio, contratos, o quanto vale, clubes, financiamento, mas esqueceram do que realmente ele é de fato. Ele é um sistema político, porque pelo esporte a gente mobiliza países, principalmente esses países menores. E o que mudou na sua vida, então, depois desse gesto? O que mudou? O que você acha que foi? Eu imaginava que eu ia para os Jogos Olímpicos e minha vida ia mudar. Eu achava que eu ia sair dali sendo o LeBron James, uma grande estrela da NBA. E aí caí de cara no chão, acabou os Jogos Olímpicos. Primeiro que eu não fui medalhista, eu fui semi, fiquei em quarto, fiquei beirando a medalha, num país que só reconhece o campeão. A gente não reconhece nem o vice, só o campeão. E eu volto para minha casa, para o meu bairro, para a minha periferia, como se nada tivesse acontecido. E aquilo me deu uma dor, assim, sabe? Uma angústia. Eu jamais imaginei que aquilo poderia acontecer. E aí eu comecei a ter uma série de mudanças. E daí eu saí da cidade de Campinas e fui para a cidade de Londrina. Fui morar num apartamento de 3 lugares com 12 pessoas. 12 atletas. Por que você foi para Londrina? Porque eu fiquei descontente. Depois de tudo que aconteceu comigo, eu voltei para Campinas, fiquei descontente, eu não queria mais estar treinando no lugar onde eu treinava, estava infeliz. E aí Londrina estava começando um polo esportivo, um projeto esportivo, no qual estava convidando atletas do mundo inteiro. Aí eu entro em contato com um dos treinadores e o treinador fala, tem vaga, você não quer vir para cá? Aí eu fiquei um pouco relutante, assim, eu falei, vou tentar. Aí fui até Londrina, ele falou, a gente tem um apartamento que moram os atletas, aqui é o lugar que vocês treinam, aqui é o lugar que vocês comem, e é isso que a gente pode oferecer, e a bolsa da faculdade. Então, para mim, primordial foi ter onde dormir, ter onde comer, onde estudar. Aí eu aceitei a proposta. Isso é a realidade da modalidade olímpica. Não é um contrato. Muitas vezes é uma bolsa de estudo. Você sabe que a faculdade é caro, então ao invés de eu pagar a faculdade, eu posso ter uma bolsa e eu vou ser atleta. Muitos acabam a faculdade, param de ser atleta, porque o objetivo dele era estudar. Então a bolsa de estudos, ela é um incentivo tão grande para esses jovens atletas do que o seu primeiro contrato, seu primeiro salário. E aí eu vou para essa cidade, eu morava só eu e minha mãe em Campinas. Minha mãe é uma pessoa muito quieta, muito silenciosa, então eu vivia num lugar silencioso e vou morar num apartamento de 3 lugares com 12 pessoas, então 4 pessoas por quarto, de gente do Brasil inteiro, de Pernambuco, de Rondônia, de Maringá. Então teve um grande choque cultural nesse primeiro encontro, alguns desistiram, não aguentaram, e eu sempre sou daquele ali, eu falo, olha, se tiver 10 vagas eu entro nas 10, não importa o que aconteça. E aí eu fiquei nesse grupo, mais ou menos uns 6 atletas que mantiveram na cidade. E aí, desse lugar, eu começo a me preparar para os Jogos Pan-Americanos de 2007, no Brasil. Eu tenho um treinador internacional da Coreia do Sul, tenho meu treinador brasileiro, que era o Fernando Madureira, que era de Londrina, e em uma cidade pequena é totalmente diferente de uma metrópole como São Paulo. São Paulo, quando você ganha um título importante, automaticamente mais 10 também ganharam. Então, se eu sou campeão mundial de taekwondo, também teve o do atletismo, da natação, do vôlei. Aí o seu reconhecimento ele é diminuído. Agora, no interior, numa cidade pequena, ele é potencializado, porque você é o único da cidade. Então, todos os resultados positivos que eu tinha em Londrina, ele era potencializado. Então, com isso, a gente conseguia captar mais recursos e trabalhar melhor. E aí eu vou para os Jogos Pan-Americanos. Os Jogos Pan-Americanos de 2007 foi o maior evento esportivo até o momento que o Brasil estava sediando. Então, eu tinha uma expectativa gigante para saber qual brasileiro ganharia a primeira medalha de ouro. E aí foi cotado vários esportes. Mas o meu não foi cotado. A gente não era considerado esse esporte. Até porque, dentro de uma ordem alfabética, o taekwondo com T, na época, era o último esporte a competir.
Ah, é por ordem alfabética. Antigamente era por ordem alfabética. Os esportes entravam por ordem alfabética. Acho que menos o futebol e o vôlei, que jogam semanalmente, então são competições maiores, eles começam antes até da abertura dos Jogos Olímpicos. O resto ia organizando assim de forma alfabética. Só que naqueles jogos, eu não sei se foi algum receio da pressão de ter já os primeiros atletas, os primeiros esportes mais conhecidos e de repente eles perdem já na primeira rodada, eles colocaram o taekwondo como o primeiro esporte. Então teve abertura, no dia seguinte começou o taekwondo. Então começam os Jogos Olímpicos um dia antes da abertura. Então teve um dia antes da abertura, teve a abertura e o primeiro dia do taekwondo. Então haviam 3 dias que o Brasil ainda não tinha ganhado a primeira medalha de ouro. Então tinha saído uma medalha nos esportes aquáticos, uma prata, tinha saído uma outra medalha com tiro, mas não ouro. Então eu entro para competir e eu tenho uma cena que é real para mim até agora, que quando eu entro não tinha nenhum jornalista. Tinha ninguém. Porque são muitas modalidades esportivas ao mesmo tempo. Então, as grandes TVs não têm jornalista para deixar de plantão em cada modalidade. Então, eles meio que direcionam assim, quais esportes que sempre medalha? São esses. Então, é aqui que a gente vai. Só que o taekwondo não estava nessa lista. Então, eu entro, ninguém. Aí eu chego nas quartas de final, ou comecei na oitava, nas quartas, ninguém. Na semi, já teve 1, 2 jornalistas que já estavam ali meio de plantão. Quando eu vou para a final, aí virou um negócio que eu nunca tinha visto, assim, um assédio midiático que eu nunca tinha tido daquela forma. E aí eu ganho os Jogos Pan-Americanos. Só que ele é potencializado porque eu ganho a primeira medalha de ouro do Brasil. E a segunda medalha de ouro, que é a do Thiago Pereira da natação, sai depois de 3, 4 dias. Então, durante 4 dias, foi de 24 horas da minha imagem exposta na televisão. Foi uma loucura. Só que eu não tinha ideia, porque eu estava dentro da vila. E dentro da vila, a gente só assiste o canal de televisão que é da transmissão oficial dos jogos. Então, eu só via um canal, que aquele canal passava, eu acreditava. Depois que eu saí da vila, a primeira vez que eu andei na rua, que as pessoas começaram a me pegar, começaram a juntar grupo de 10, 20 pessoas, eu assustei. Assustei porque eu nunca tive assédio, né, desse lugar. E aí me convidam a subir o Cristo para fazer uma reportagem. Eu nunca tinha visto o Cristo. Falei, vai ser legal, um cartão postal. Subi, tal. E aí as pessoas que estavam vendo o Cristo me reconheceram. E aí começaram a me encurralar e vem gente. E eu comecei a entrar em pânico, porque eu tive a impressão que eu poderia cair lá de cima. E aí, em qualquer lugar que eu ia. Então, assim, eu era um jovem da periferia. Eu pegava ônibus. Aí eu entrava dentro do ônibus e as pessoas levantavam e me aplaudiam. Eu sempre fui muito tímido para essas coisas. Então eu tinha tanta vergonha que eu descia no próximo ponto. Porque eu não sabia lidar com aquilo. E assim era em todos os lugares, no restaurante. Assim, foi uma coisa que eu jamais pude imaginar que ia acontecer na minha vida. A partir desse momento, as pessoas passam a conhecer o meu esporte, passam a saber quem eu era e praticamente tudo muda, porque eu tive a oportunidade de falar exatamente qual é a minha modalidade, quem eu sou, de onde eu vim, que esporte que é esse. É muito natural. As duas grandes confusões que acontecem comigo. O primeiro é meu nome, então me chamam de Diego. Me chamam mais de Diego do que Diogo. E o segundo é a modalidade. Então isso é de fato. Tem uma fotinha que é Diego do Karatê. Tem a foto aqui. A foto o ouro do Pan. Vou botar aqui. A foto está radiante aí, essa foto. Então eu me conheci como Diego do Karatê, não o Diogo do Taekwondo. E aí hoje tem um jovem que faz o Diego San, que é rumo a Tóquio, né? Que é um atleta do Karatê, que tem um programa que mostra o dia a dia dele tentando uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E o nome dele é Diego.
E ele é do Karatê. Eu comecei a andar de táxi do Rio de Janeiro e os caras falaram, cara, eu tô vendo o seu programa. Eu, o programa? Eu te vi ontem. Aí eu comecei a ligar os pontos, tá, é o Diego do Karatê. Pô, se eu já não era o Diogo do Taekwondo, agora que eu não sou mais. E aí eu liguei pro Diego e falei que tava vendo essa confusão entre a gente. Bom, mais do que o Diogo do Taekwondo, o gesto, ainda voltando ao gesto lá de 2004, ele acompanha a sua trajetória, né? Você se referenciou para aquele gesto no gesto dos atletas lá de 68. E recentemente eu vi que você fez deu uma declaração comparando 68 com os dias de hoje no Brasil. 68, ele era, não só no Brasil, mas no mundo, um momento muito tenso. Né? Eu sou de 82, isso é uma história que antecede a minha. Mas tudo que a gente tem, né, na parte de literatura, documentários, então eu sempre gostei de ver muitos documentários. Então eu vi o que foi a ditadura no Brasil, eu li sobre ela, eu vi vídeos, eu vi documentários. E eu vi também de todas as outras, da Argentina, do Chile, o que foi o apartheid na África do Sul, o que é a segregação racial nos Estados Unidos. Então eu passava a entender o que era aquele movimento de 68 e como isso está mais próximo de nós agora, né? Começa com essa radicalização, né? E aí essa radicalização começa a entrar no governo em vários países. E aí eles começam a colocar toda a sua violência naquela população. E é exatamente como nós estamos. Algumas pessoas levam muito tempo para se dar conta do que de fato está acontecendo. Mas quando se tem... O que de fato está acontecendo... Eu sempre gostei de ler, por exemplo, estratégias, né? Estrategistas, porque eu sempre fui um estrategista. Eu lutava estrategicamente. Então, quando eu ia para os Jogos Olímpicos fazer um protesto, porque é estratégico, eu sei por que eu estou fazendo aquilo. E aí eu começava a ler também sobre outros estrategistas, e um grande estrategista é o Mao Tse-tung, né, que é lá da época dos impérios da China. Então, o Mao Tse-tung falava que na guerra... É mais inteligente você enfraquecer o adversário do que você bombardeá-lo. Então, se a gente coloca no nosso tempo hoje, estão nos enfraquecendo. Não precisa colocar uma arma na nossa cabeça. É só desestruturar aquilo que é os nossos alicerces. Então, eu tiro o financiamento da educação, eu diminuo o financiamento do esporte, eu coloco um membro radical na FUNAI, eu coloco um membro radical... na instituição Palmares, e eu vou desarticulando todas as estruturas que dão alicerce social para a população. Então, nós já estamos sendo enfraquecidos há muito tempo. Só que as pessoas vão entender isso no golpe final, lá no último impacto, quando ele não quiser sair mais do governo. Então, se o medo do Brasil era virar Venezuela, calma aí, vocês estão caminhando para onde? Porque essa é a estratégia. E eu entendo isso como estratégia. Eu entendo a fake news como uma estratégia. Então, ao invés de eu reclamar daquilo que ele está fazendo, eu deveria ter uma estratégia de como evitar. Então, uma coisa que é para evitar, que a gente está sempre orientando nossos amigos, qualquer notícia que você receba, veja a fonte. E pesquise em mais canais. Para você ter uma certeza antes de você multiplicar. Você é o coronavírus, é você que está multiplicando doença, né? Então, acho que esse é a estratégia, um plano que do lado deles está perfeito, que eles estão conseguindo, e do nosso lado a gente está batendo a cabeça e não está montando um contra-ataque, não tá se defendendo, né? Então, acho que isso a gente está demorando um pouco para acordar e de nos fortalecer. Então, o que era 68? Era exatamente isso. Foi o momento que começou a nascer
de 60 a 68, a 70, várias organizações. É nesse momento que nasce o Black Panthers, né? Uma organização de pessoas periféricas, no qual falaram, nós por nós. Quem vai defender deles somos nós. Então a gente precisa se organizar. Para se organizar, a gente precisa fortalecer a nossa comunidade. Então o Black Panthers ele oferecia café da manhã gratuito para as crianças que iam para a escola, né? Eles faziam ronda de segurança na comunidade. O Brasil deve se organizar. Porque está chegando esse momento que vai ser nós por nós, se a gente não se proteger, não passar a se organizar, articular politicamente. Então, assim, já passou da hora da gente falar, mas política é tudo corrupto. Tá aí a oportunidade de você não ser. Você pode se candidatar a vereador, você pode se candidatar a deputado, você pode se candidatar a senador, é o que você quiser. Então, essa iniciativa de começar a se organizar como grupos aqui no Brasil já estão organizados, foi o que nasceu de 60 a 70, que marca 68, né? Então, Tom Smith e John Carlos, que foram expulsos depois dos Jogos Olímpicos de 68, eu não tenho uma ideia se 30 anos depois os Estados Unidos reconheceu o seu erro, Isso, levantou a estátua para os dois, e hoje eles são o maior símbolo esportivo que existe. Então tem coisas que é igual na arte, né? Van Gogh não soube o que é dinheiro até a sua morte. Hoje ele é um dos artistas mais milionários que existe. Então tem atos que a gente faz que tá à frente do nosso tempo. Vai levar muito tempo para que outras gerações reconheçam de fato aquilo que fizemos. E no esporte, você vê atletas tendo esse tipo de visão mais política? Ou isso está sendo também sabotado, oprimido? Eu acho que sempre é sabotado, sempre. Alguns resistem, poucos, porque eles enfraquecem na sua estrutura. Então, normalmente, quando um atleta começa a questionar, a primeira coisa que é enfraquecido dele é o seu contrato. Eu não vou renovar o seu contrato se você continuar falando. Então ele vive disso. Como é que ele não vai renovar o contrato? Ele vai repensar o ato, ele silencia, né? Então pouquíssimos atletas conseguem, mesmo sendo enfraquecidos, continuar de pé firme. Porque todo o que cerca o esporte não quer que você fale sobre isso. Até porque os lugares de poderes do esporte, quem está na política esportiva, na gestão esportiva, administrando centros de treinamentos, clubes, polos, todos os seus gestores, se não for 100%, não vamos colocar 99%, são homens brancos. E eles são os detentores do poder brasileiro. É a linha imaginária que a gente, quando passa, que a gente se vê isolado. Então, quando eu passei a entrar na faculdade, eu comecei a ver cada vez menos os meus pares. E a cada vez que eu vou avançando na linha do poder, cada vez menos. Então, é difícil. Eu entendo o outro lado, que o atleta... Como ele vai peitar o sistema se o filho dele acabou de nascer? Ele fala, como é que eu sustento a minha família? Então, tinha um jovem que foi para os Jogos Olímpicos de 2016, que ele era do Amapá. O nome dele é Venilton Teixeira. Ele é de uma família de 11 irmãos. 11. Lá do Amapá. Esse garoto vai se destacando, conquista a bolsa, vai para os Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil. Como é que eu vou obrigar esse cara a protestar se ele sustenta 11? Com a bolsa atleta dele. Então, essa é a realidade do nosso país. Esses atletas só não questionam mais e não avançam mais porque eles são enfraquecidos nas estruturas que vai fazer ele ser silenciado. Então, os poucos que falam, vou dar o meu jeito, que nem fui eu, assim, eu tinha o meu plano estratégico que era ser o melhor. Não dá para tirar o número 1. O número 1 pode aprontar, pode ir para balada, ou não é tão bem educado, mas o Romário faz 3 gols na final? Faz. Eu não tenho como ficar sem o Romário. Então, eu sempre me coloquei desse lugar. Preciso treinar mais que todo mundo, preciso ganhar mais resultados que todo mundo, porque eu preciso ser sempre o número 1. Porque a partir do momento que eu for o número 2,
eles vão enfraquecer minha estrutura. Então era assim que eu me autoafirmava. Então eu vejo outros atletas se autoafirmando. Eu tenho um atleta da ginástica olímpica, por exemplo, que é o Sampaio, que é um jovem atleta e que teve um caso de racismo dentro da ginástica. Né? Ele falou sobre isso, ele se impôs. Teve outros casos, Adriana Araújo do boxe, a primeira mulher a ser uma medalha olímpica no boxe, nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, ela enfrentou a Confederação Brasileira de Boxe. O que aconteceu? A Confederação Brasileira de Boxe enfraqueceu ela ao ponto de chegar um momento, se ela continuar protestando, ela praticamente ia ficar fora do boxe. Só que todos os outros atletas, os grandes medalhistas do boxe, silenciaram. Por quê? Falaram, tô ganhando título, tô ganhando dinheiro, para mim tá bom, por que eu vou me meter nessa briga? Então, é isso que é o difícil pro atleta. Primeiro que ele tá sozinho, nunca é um grupo. Esse grupo não tá enfrentando junto, é ele que tá enfrentando pelo grupo. Então, eu lembro que nos Jogos Pan-Americanos de 2007, eu e os meus amigos, a gente chegou até a cogitar não competir o PAN. Por quê? Porque até aquele momento a gente não tinha contrato. Eu falei, por que a gente está nos Jogos Pan-Americanos, o maior evento das Américas no Brasil, e eu não tenho um contrato de salário? E aí eu comecei a conversar isso com meus companheiros. Você não acha isso estranho? Você não acha que é a nossa melhor oportunidade? A gente precisa fazer alguma coisa. Então nós chegamos a cogitar a não competir os Jogos Pan-Americanos. Isso ia ser o maior boicote esportivo. Só que se aquele boicote existisse naquele momento, essa medalha de ouro minha dos Jogos Pan-Americanos talvez nunca teria acontecido. É o risco que se corre a enfrentar um sistema, né? Todas essas pessoas que enfrentaram e foram expulsas, foram banidas, nunca mais puderam competir, é o risco que ele tinha. Mas dentro desse risco, melhor ser reconhecido pelos seus filhos e seus netos daqui a 30 anos do que não ser reconhecido nunca. Porque o silenciamento, simplesmente, isso vai ser apagado, né? Joana Maranhão também é uma atleta que se destaca. Joana Maranhão, exatamente. Então sempre teve, né? Nós tivemos o Reinaldo na década de 70, jogador de futebol. Isso. Nós tivemos a democracia corintiana. Nós tivemos o que está tendo hoje, nesse exato momento, o Observatório do Racismo no Futebol, que são grupos que passaram a questionar todo o ato de racismo que acontece no futebol brasileiro ou no mundo. Então, a chegar ao ponto de que hoje alguns atletas de futebol estão tendo a coragem de falar sobre o caso, que até o momento eles não tinham. Né? O Tinga era um caso muito isolado do futebol. Né? Hoje, o que aconteceu com o Grafite aconteceu com vários outros. Né? O Grafite era um atacante do São Paulo que sofreu inúmeros atos racistas durante os jogos. Então, assim, hoje esses atletas estão tendo um pouco mais de coragem de falar e até peitar o seu sistema interno dos clubes. Porque, de fato, o racismo publicamente dentro do esporte, ele é mais impactante dentro do futebol. O futebol, ele é o público mais deseducado que existe esportivamente. Nos Jogos Olímpicos não tem divisão. Os alemães ficam aqui, os franceses ficam aqui. Existe isso. Todo mundo torce junto no mesmo lugar. Eu torço pro meu, você torce pro seu, venceu o melhor, muito obrigado, valeu, acabou. O futebol não consegue. Não consegue. E isso tem a ver dessa estrutura educacional que nós vivemos e desse comportamento que levamos ao estádio. Então você acha que aquele ali é um lugar onde eu posso tudo. E de fato as pessoas fazem de tudo dentro de um estádio. Eu parei de frequentar estádio exatamente por isso. Esse lugar para mim não é mais um ambiente saudável. Eu tenho medo de ir pro estádio. Porque você vai entrar no estádio, aquelas catracas fininhas, enfileiradas, você entra que nem um gado e dali começa tudo. E depois a dispersão do lado de fora. Aí depois que você consegue sair, se há qualquer tipo de briga, a polícia generaliza e você pode ser uma vítima. Então assim, o estádio para mim não é mais um lugar saudável. E eu deixei de frequentar o estádio por conta disso. Eu parei de ver jogo de futebol, vejo raramente, mas acompanho tudo que há no esporte. Então, esse enfrentamento que os atletas
estão tendo, ele é trabalho de formiguinha, ele é aos poucos. Mas hoje começa a se criar plataformas que antigamente não existiam, onde as pessoas começam a estar mais seguro, nem que seja de uma forma online. Eu não estou presencial, mas eu estou online e posso falar sobre isso. Então acho que o site Observatório do Racismo no Futebol, ele é um exemplo de organizações que eram criadas em 68 e que possibilitavam que essas pessoas se manifestassem. Então no Brasil isso retornou. E entre atletas, como você pontuou aí, o atleta ele é muito, de certa forma, muito sozinho, né? Tudo é ele contra o chefe, o Comitê Olímpico, a federação. Você acha possível associações, sindicatos, organizações de atletas que apresentem suas reivindicações, parece, desde questões trabalhistas até tipo, aposentadoria ou até reivindicações políticas mesmo? Sim, acredito. Hoje nós temos Atletas pelo Brasil, que é uma organização política, onde tem membros Nós não falamos ex-atletas, nós falamos pós-atletas, né? Porque da forma que não existe ex-médico, ex-engenheiro, também não existe ex-atleta. A gente só não é mais competidor, né? Então a gente fala pós-atleta. Então esses pós-atletas que já encerraram sua competição, como Ana Moser, Raí, Joaquim Cruz, Rogério Sampaio, do judô. Então, essas pessoas entraram para Atletas pelo Brasil. Então, muitos dessas pessoas hoje são deputados estaduais, são deputados federais, estão lá no Congresso ou nas câmaras de vereadores e começam a articular o esporte politicamente. Então, é uma organização política de atletas, de pós-competidores. O futebol tem uma bancada, já começou a ter uma bancada do futebol dentro do Congresso para beneficiar o futebol. É diferente para um pós-atleta de futebol ser político e um pós-atleta olímpico ser político. Primeiro, disposição de mídia. Então o Romário é um símbolo aí desse pós-atleta, mas junto com ele tem uma gama gigantesca, né? O Bebeto foi deputado estadual no Rio de Janeiro, Marcelinho Carioca tentou no estado de São Paulo, não entrou, e vários outros jogadores de futebol. Uma coisa é eu ter interesse política, outra coisa é depois que eu parei de competir, eu não sei como eu vou sobreviver. Então, midiaticamente, eu tenho condições de ser um deputado. Eu não entendo de política, mas eu entro na política. Então, o esporte, dentro de organização política, ele tem esses dois polos. O que tem conhecimento e o que é eleito por ter uma imagem midiática, que acontece mais com o futebol. Então, esses grupos já estão entrando e estão começando a articular politicamente. A diferença é que os interesses não são os mesmos. Aí que racha esportivamente. Então, assim, se todos os atletas que viraram deputados estivessem num congresso e unissem forças para, por exemplo, solicitar, fazer uma emenda parlamentar para que tenha aposentadoria para atletas, talvez eles teriam avançado muito mais. Mas tem jogadores de futebol, por exemplo, que é pró-governo e está preso no Paraguai. Pois é. Né? Então, assim, o interesse dele em política é outro. E, então, tem essa polaridade de interesses políticos, mesmo eu sendo atleta. Então, ainda acho que vai levar muito tempo para que todas essas pessoas possam se organizar, falar a mesma língua e fazer em prol ao esporte. Mas há 20 anos atrás não existia e hoje já existe. E você tem pessoalmente interesse, vontade de percorrer uma carreira política? Eu tenho interesse, até porque eu considero política não a política partidária. Né? Para mim, acho que toda ação de mobilização, de mudança de pensamento das pessoas é um ato político. Até a minha concepção de compreensão de Brasil e não ser influenciado pelas estruturas que dizem que é
o que provoca dano ao nosso país. Então até se você que eu falo, até você devolver o troco certo é um ato político. Que dentro de um país que já tem fama mundial de ser corrupto, do jeitinho brasileiro, de passar as pessoas para trás, você não passar ninguém para trás já é um ato político. Você tá nesse lugar, né? Eu já tive no lugar do contratado e agora eu estou no lugar do contratante. E eu, como contratante, tenho uma ética imensa para não ser aquilo que eu sempre questionei. Então, isso para mim é ato político. Eu acho que o político partidário ele é uma extensão, né? Ele é uma extensão das políticas do dia a dia. Então, eu já sou político do dia a dia. Eu mobilizo pessoas o tempo inteiro. Eu oriento, converso com pessoas o tempo inteiro. E eu acredito que, com o tempo, isso vai se estender à política partidária também. Bom, você também... Não, você falou, falando da sua história, você deixou bem claro da importância que teve a Bolsa Atleta e as políticas públicas para você conseguir conquistar tudo que você já conquistou. E hoje a gente está vendo um momento de reversão dessas políticas públicas. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, do impacto disso, como é que você classifica esse governo aí na área do esporte, em outros que você quiser falar, que a gente está tendo um retrocesso, não é? Se o nosso governo fosse um restaurante e precisasse de uma estrela Michelin para que a gente entrasse, a gente não jamais entraria. Seria uma gororoba, né, aquela comida. É isso que é para mim. É o Michael Jackson fazendo moonwalk. A gente está andando para trás. Porque assim, quando o governo do Fernando Henrique foi o governo que inicia o plano de ter um Ministério do Esporte. O governo Lula é o governo que consegue ter um Ministério do Esporte, mas isso vem antes dele. E por que a gente precisava de um Ministério do Esporte? Porque o esporte, antigamente, ele é o que ele é hoje. Ele estava dentro de uma secretaria que o tempo todo, agora você está no turismo, não, agora você está na cultura, não, agora você está na cidadania. Ele não tem identidade. Então, quando a gente consegue ter um ministério, o esporte tem uma identidade. Aqui é a nossa casa. Qualquer reclamação que eu tenho que fazer é aqui. Ou qualquer benefício que eu tenho que ganhar é aqui também. Então, quando entra essa nova gestão e o Bolsonaro retira o Ministério do Esporte, ele interrompe um plano de sucesso de 20 anos atrás, porque isso é de antes do governo Lula. Então, isso é um grande retrocesso, porque esportivamente, o que as pessoas não sabem é que esporte atrai turismo, que esporte financia comércio, né? Que esporte ele é diplomacia. Né? O Usain Bolt representa a Jamaica no mundo inteiro. Eu não sei quem é o presidente da Jamaica, mas eu sei quem é o Usain Bolt. Então, se a Jamaica quer enviar o melhor diplomata do mundo, é o Usain Bolt. É ele que as pessoas respeitam. O Ronaldinho, o que está mais gordinho agora, quando ele jogava futebol, mandaram ele para Kosovo. Kosovo parou a guerra para ver um jogo de futebol. Então, assim, o atleta, ele é a vitrine do seu país. Então, quando a gente perde o Ministério do Esporte, a gente passa a não entender que tipo de diplomacia eu quero com o mundo. Porque aquilo que é o mais visível, né, o mais importante para o mundo, eu passo a desestruturar. Então, para nós, os atletas estão apreensivos porque eles não sabem se a Bolsa Atleta vai continuar. Isso é 80% de todo atleta brasileiro é financiado pelo governo. Não há possibilidade de se autogerir. Não tem patrocínio. Não tem patrocínio. As empresas não têm cultura de financiamento esportivo no Brasil. Essa é a nossa única fonte de renda. E também acreditar que se o governo para de financiar no esporte, as confederações brasileiras vão se autogerir, mentira. Porque isso é uma capacidade empresarial que essas gestões não têm.
São pouquíssimas gestões de confederações brasileiras que conseguem se autogerir. Hoje eu conheço o rugby, que é uma confederação nova, que já nasceu com patrocínio. O judô, então a gente pode nomear aí de 30, 5, 7, no máximo, que consegue se autogerir. Então, se acaba o financiamento público no esporte, a gente está falando de acabar o esporte no Brasil. Então, não ter o Ministério do Esporte, ele é o início dessa retirada. Então, por exemplo, o Clube Pinheiros aqui em São Paulo é um dos maiores captadores de lei de incentivo do Brasil em questão de esporte. Então, se eu começo a impactar a maior fonte de captação dos clubes, o clube para de financiar em esporte, eu automaticamente não tenho mais atleta. Então, o que é uma grande preocupação para nós não é o que vai acontecer em Tóquio agora, porque em Tóquio é resultado de 8 anos atrás. O problema é o que vai acontecer na França em 2024. E vai acontecer em Los Angeles em 2028. Aí é a nossa grande preocupação, porque se vai diminuindo cada vez mais o financiamento no esporte, daqui 8 anos a gente não formou a nova geração. E aí isso vai nos colocar num patamar que a gente já tinha saído há muito tempo. Você vê esse processo de destruição que acontece no esporte em outros setores também, como isso do governo? Tem a cultura, né? A cultura acho que está terrível, a nossa educação, a proteção dos grupos étnicos indígenas, seus territórios, quilombolas, tá desestruturando, né? A humanidade, né? A questão da nossa humanidade está se desestruturando. Só que eu vejo tudo isso como estratégia do governo. É uma destruição. Não é sem querer, sabe? Não é coisa de ficar atacando a imprensa sem querer. Não, é que estrategicamente eu tenho que falar de um assunto sério, é melhor falar uma bobagem para deixar aquele assunto sério para depois. Então eu percebo que do outro lado está havendo estratégia. Agora, o que eu não estou percebendo é do nosso lado, se a gente está sendo tão estrategistas quanto. Essa é a minha preocupação. Deixa eu trocar o teu microfone. Tá. Eu tô encafifada com esse microfone, você tá vendo, né? Ele tá dando um ruidinho. Sim. Que esse aqui não tem. E aí eu e o Rodolfo dividimos esse aqui, tá? Legal. Aí fica mais tranquilo. Bom, então a gente aproveita aí essa troca de microfones para também trocar de capítulo aqui na nossa conversa. Eu queria que você contasse um pouco da sua outra trajetória, né, a trajetória musical. Então, como é que começou esse seu grupo de rap? Qual é a situação hoje? O disco é o segundo disco, mas é o primeiro LP físico, né? E qual é a linha desse trabalho? A música, ela faz parte do dia a dia do atleta. Nós usamos música para treinar, nós usamos música para meditar, nós usamos música para nos acalmar, nós usamos música para aquecer para a hora da competição. Se a gente vê os atletas de natação, eles estão com fone de ouvido a poucos minutos antes de entrar na água. Os atletas da NBA estão competindo com música, os skatistas com música. Então, assim, a música faz parte do movimento esportivo. Então, e eu sempre via as modalidades de esportes radicais fazendo eventos de entretenimento com música. O Charlie Brown Jr., por exemplo, ele é o grande símbolo com o skate, né? E sempre houve essa interação. Mas dentro do campo da luta era muito pouco. Quando entra o MMA, o UFC, eles já começam a englobar a música dentro das lutas. Então eu sempre fui muito ligado à música, e também porque eu fui criado na periferia, então sempre escutei muito samba, sempre escutei muito rap, e a imagem que eu tenho da minha casa é da minha mãe escutando Emílio Santiago, né, o LP, o disco, e daí começa o meu relacionamento com música. E a música é uma outra forma de comunicação, né? E aí, com 16 anos, eu tive meu primeiro grupo de rap, que chamava Navio Negreiro.
Era eu, mais 5 amigos, e que a gente se reunia para fazer o rap. Então a música ela também ela sempre teve... a música me educou muito, o rap me educou muito. Por quê? Porque eu escutava, por exemplo, uma música do Racionais e de repente eles falavam o nome de alguém que eu falei, mas eu não sei quem é essa pessoa que ele falava. E aí eu começava a perguntar, tal. Ele falou, não, isso aqui é o Gandhi. Mas o que é o Gandhi? O Gandhi é esse daqui, o cara me dava um livro. Né? E assim, através da música, eu escutei também o Robert Sobukwe. Mas quem que é Robert Sobukwe? Robert Sobukwe é uma pessoa tão importante na África do Sul quanto o Nelson Mandela. E eu escutei no rap. Então, o rap da década de 80, década de 90, início do ano 2000, ele era muito politizado. Ele informava as pessoas. O rap fala do crack antes dessas pessoas saberem o que era crack. Né? Porque o crack inicia na periferia. Então, quem está na periferia sabia o que era o crack. Então, o rap ele era o que é o Diário do Detenta, uma das músicas mais famosas do Racional? É o dia a dia de um presidiário. Então o rap ele fala do dia a dia de pessoas, de mundos, que talvez esse mundo nunca foi apresentado à sociedade. Então eu sempre tive essa admiração pelo rap, porque o rap ele me educava, ele me passava inúmeras informações, que daí, na época eu não tinha como dar um Google, então eu ia procurar nos livros. Hoje a gente dá um Google, tá mais fácil, né? Então, foi aí que eu passei a ter um relacionamento diferente com a música. Durante os meus treinamentos, sempre música. Quando eu encerro minha carreira... Não, antes de encerrar minha carreira, no ano de 2007, depois que eu ganho o PAN, uma grande amiga minha de Campinas namorava o MC Sombra, que é aqui de São Paulo. O Sombra ele é o fundador de um grupo que chama SNJ, que chama Somos Nós a Justiça. E foi um grupo muito famoso aqui na cidade de São Paulo. E eu sempre fui muito fã desse grupo porque eles tinham uma música que chama Se Tu Lutas, Tu Conquistas. E essa música fazia todo sentido para mim. E eu usava essa música para treinar e para competir. E quando eu lutei o PAN, eu estava escutando essa música. Então uma pessoa que eu queria conhecer era o Sombra. Exatamente por causa da música, por causa do grupo, enfim. E aí essa minha amiga me apresentou ao Sombra. E aí eu conheço o Sombra, a gente vira amigo e eu falo, Sombra, no mundo da música, todo mundo escuta. No mundo do esporte, todo mundo escuta música. Que tal a gente começar a produzir música para os atletas treinarem? Aí que nasce a ideia. Ele falou, topo, legal. E aí eu conheci um produtor musical, que o nome dele é Minari, e eu conhecia ele de festas que eu ia em Londrina. Então assim, tudo foi caminhando lentamente, até no momento que todos nós estávamos morando em São Paulo, no ano mais ou menos de 2010. Só que daí em 2011 eu ganhei a vaga olímpica de Londres, 2012 eu vou para Londres, então até esse momento a gente não conseguia fazer muita coisa. 2013 eu começo a iniciar meu período de pós-carreira. Né? Eu já sei que dificilmente eu ia conseguir ir para os Jogos Olímpicos de 2016, porque eu já tinha 31 anos na época, então eu ia ter 34 nos Jogos Olímpicos. Há uma queda fisiológica do atleta pós os 30. O Federer do tênis, por exemplo, ele é um fenômeno, até fisiologicamente. Né? Um atleta conseguir se manter em alta performance com 40 anos. É raríssimo. O Kelly Slater do surf, o Federer do tênis e pouquíssimos mesmos. Né? Então eu senti fisiologicamente que eu não estava conseguindo acompanhar mais os jovens de 20, que é com quem eu vou concorrer nas etapas olímpicas. E aí eu passo a me dedicar mais a outros universos. E a música é o universo que eu passei a me dedicar mais. E aí no ano de 2015, a gente formaliza o grupo, começa a produzir as músicas. Então o nosso tema são temas daquilo que a gente já questionava. Né? Então é política social e não está focado a entretenimento, a ganhar dinheiro, a diversão, a balada, a festa. Não, está direcionado a informar as pessoas, comunicar com as pessoas. E aí a gente lança o nosso primeiro EP com 6 músicas no ano de 2015, chamado Senzala High Tech. É o nome do grupo. É o nome do grupo. Então o que é Senzala High Tech? Né? A gente tem a origem que a gente está falando
senzala, que é um marco histórico do Brasil. Só que a senzala não existiu só no Brasil, ela existiu em vários outros lugares. Mas esse nome só existe aqui. Não existe tradução para nenhuma língua, né, de senzala. E é um símbolo de ser um lugar aqui no Brasil de extrema violência, mas também que exigiu as primeiras estratégias. Porque na senzala é o único lugar onde esses grupos não estavam sendo vigiados. Então, dali, eles começaram da senzala nascem os motins. Da senzala nascem as revoltas. Né? As revoltas do Malês, na Bahia, os lanceiros negros do Rio Grande do Sul, que não tem a ver com a senzala, mas, porém, tem a ver com grupos armados negros, e, enfim, e João Cândido lá na frente, na Marinha. Desses grupos, dessas senzalas, é um lugar onde a comunicação nasce. Porque eu não falo a sua língua, mas eu preciso de você para fugir daqui. Né? Então, por um problema social, nasce a necessidade de se comunicar. Então, senzala high-tech modelos de comunicação que tínhamos antigamente que temos hoje. High-tech, esse que a gente está fazendo agora. Por uma onda de rádio, eu alcanço pessoas até em outros países. Né? Então, daí que nasce o grupo Senzala High-Tech, formas de se comunicar. E a música, o esporte, são nossas formas, e a arte, nossas formas de comunicação. Aí, em 2015, nasce o nosso primeiro EP. E aí, em 2019, agosto de 2019, o disco tem o nome de Represença. Por que esse nome? Por exemplo, Represença não existe. Se você vai ver, der um Google, Represença, não vai aparecer nada. De fato, olha, sem querer. Essa é a capa do disco. Essa capa é a criação de um cartunista chamado Junião. O Junião faz parte da Ponte de Jornalismo, que investiga, faz o jornalismo investigativo. Então, assim, a nossa essência está na política. Só que a gente utiliza o esporte, utiliza a música para comunicar de outras formas, mas a nossa essência é a política. Não a partidária, mas a política social, a política que quer comunicar com as pessoas. Então, Represença a nossa história contada por nós, porque a nossa história nunca foi contada por nós. Os livros de história que está na rede educacional do Brasil nos colocam num lugar que nós jamais nos colocaríamos. Né? Eles colocam que a população negra é escrava, ela não coloca que as pessoas foram escravizadas. Como se a gente nasceu para ser servo, né? E ela também não coloca que existiu revoltas. Tipo, a princesa Isabel liberou a sua barra. Então, a Represença o que é? Nós contarmos as nossas narrativas. Que quem desenvolve arte, conte a sua história sobre arte. Esporte, música. Que, de fato, isso sempre foi contado por outros. Né? Que é a discussão que está tendo do filme, a série Marielle. Né? Por que está tendo essa discussão? Assim, porque não ter diretores negros produzindo uma série, um filme de uma protagonista negra. Porque aí dão uma resposta para nós a vida toda, porque não tem diretores qualificados. Quantas vezes a gente vai ter que escutar que nós não estamos qualificados? Se a gente entra na faculdade, eles falam, não, agora você precisa ter mestrado. Se a gente passa no mestrado, não, agora você precisa falar inglês. Se a gente fala inglês, você precisa de uma segunda língua. Se a gente fala a segunda língua, fala, agora você está caro demais. Então, assim, a gente não consegue se encaixar em lugar nenhum. Por isso que se a gente não criar nosso black money, né, que esse dinheiro comece a entrar pela gente, financiar a gente, e a gente potencializar outras pessoas que precisam, como os negros americanos fazem, eles não começaram a se tornar milionários à toa. Não, é porque eles começaram a ganhar dinheiro e investir neles mesmos. E retroalimentar. Todos os grandes atletas dos Estados Unidos ou investem na educação, ou estão na bolsa, ou tem um polo esportivo. Isso é o Michael Jordan, isso é o Michael Johnson, isso é o LeBron James, isso era o Kobe Bryant. Todos eles, todos os grandes. Aqui no Brasil, o que os nossos grandes atletas estão fazendo? Falsificando passaporte? Sabe? Então, assim, educacionalmente, nós estamos muito longe, muito distante. E é esse alerta que a música dá
Porque eu sento na minha casa, eu estou relaxado e eu começo a escutar e aí assim eu estou te informando. Então a gente lançou esse disco chamado Represença no ano de 2019, trazendo elementos musicais brasileiros. Então a gente tem o samba reggae, tem o samba, músicas culturais da nossa população aqui no Brasil. E no modelo de entretenimento e diversão, a gente politiza as pessoas. Bozolândia é uma das músicas de mais sucesso aí do Senzala High Tech. O que é a Bozolândia? É o nosso marco, né? A Bozolândia a gente tem duas músicas, né, desse marco. Um chama Na Terra da Pilantragem, que é um samba reggae que traz contextos brasileiros de sacanagem, né? Por que o único personagem da Walt Disney que tínhamos de nós é o Zé Carioca? Porque isso tem a ver com a gente. E aí, quando você vai desbravando o Brasil, a gente vai vendo que o Brasil é construído em inúmeras sacanagens, né? Até o que foi o primeiro parlamento do Brasil? Qual foi o primeiro congresso brasileiro? Eram cafeicultores, donos de terras, donos de gente, os escravocratas, pirata. Esse é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional de hoje mudou. Donos de terra, donos de gente, pirata. Não mudou. Aí eles colocaram os filhos, os netos, os bisnetos, então, mas o sistema, ele é muito parecido. Então, na Terra da Pilantragem, ele vai dizendo por que eu sou o que eu sou hoje? Porque, historicamente, nós sempre fomos. E Bozolândia, a gente vem dizer desse símbolo, desse marco de extrema-direita que entrou no nosso país, que é uma grande novidade para muita gente, né? Fake news, por exemplo, as pessoas nem sabiam que existia. Então, depois que elas caíram, que elas perceberam que elas estavam multiplicando informação errada, falsa. E é uma estratégia que foi utilizada pelo Trump, que estrategicamente, o que eles fizeram? Foram até quem fez toda a parte de comunicação do Trump. Foi o mesmo que fizeram a parte de comunicação do Bolsonaro. E eles continuam utilizando o mesmo processo de comunicação. Isso é a Bozolândia, né? Nós falamos, welcome to Bozolândia, seja bem-vindo a Bozolândia, onde o dólar bateu 5 para 1. Quem é que vai para Disney? Ninguém, nem quem tem dinheiro. Legal. Acho que vai fazer novamente outro capítulo aqui. Agora pode trocar de novo. Posso trocar o microfone? Agora já consertei que esse aqui é o microfone número 1. Esse é o número 2. Agora você está com o número 1. Espero que ele funcione. Porque o nosso mote aqui é o aquecimento. O que está dando uma interferência. Você quer celular? Não sei. Está dando uma interferência ali, mas esse aqui não está pegando. Vamos lá. Vamos lá? Tudo bem. Bueno. Então, a gente está falando que aqui, o que hoje fazemos aqui, esse programa faz parte de uma série de aquecimento para os Jogos Olímpicos. E ontem e hoje, o Taekwondo está fazendo também o seu aquecimento, mais do que um aquecimento para os Jogos Olímpicos. Está participando da qualificatória pan-americana. Né? Podia falar um pouco do que aconteceu ontem e qual é a situação do Brasil para os Jogos Olímpicos, se é que a gente vai ter os Jogos na época prevista, né? Porque com o coronavírus é bem possível que isso seja, pelo menos, adiado ainda para esse ano, né? Vamos ver. A gente vai... vamos por partes. Primeiro, a qualificatória olímpica, né? Esse é o grande sonho de todo atleta, chegar aos Jogos Olímpicos. Não há evento maior que os Jogos Olímpicos. E há um afunilamento, é extremamente difícil estar nos Jogos Olímpicos, né? Por isso que são as grandes estrelas, e a gente fala que os Jogos Olímpicos é o lugar de coisas improváveis. Pode acontecer cenas fantásticas, surreais, da forma que aconteceu com o Vanderlei Cordeiro, o corredor. Ninguém nunca imaginou que aquilo poderia acontecer. E aconteceu. Como ele reagiu, ainda foi medalha de bronze. Isso é os Jogos Olímpicos. Então ele é esse mundo fantástico. E o Taekwondo está participando da qualificatória para que esses atletas possam realizar esse sonho. Para os Jogos Olímpicos de Tóquio, entrou o Para-Taekwondo, uma modalidade que ainda não existia em questão de Jogos Olímpicos. O Para-Taekwondo é estreante em Tóquio e também estreante em qualificatória
Pan-Americana. E ele foi no dia 10 de março, conquistando 3 vagas. Então o Taekwondo tinha 4 pessoas disputando a qualificatória olímpica. Das 4 pessoas, 3 estão nos Jogos Olímpicos. Masculino e feminino? 2 meninas e 1 menino. Então as mulheres, mais uma vez, sendo as primeiras e sendo a maioria. Então, isso é as lutas no Brasil. Uma modalidade que nem existia, passou a existir, a gente já tem 4 brasileiros classificados para os Jogos Olímpicos. O Para-Taekwondo, a classe é K44. O que é o K44? Pessoas que têm amputação de antebraço ou má formação congênita. Essa é a classe que entra no Para-Taekwondo. Então nós temos 3 brasileiros que foram classificados, a Débora Menezes, o Natan e a Samara. E agora o Taekwondo Olímpico. Nós já tivemos o primeiro classificado ontem, que foi o Netinho, um paraibano radicado aqui em Rio Claro, treina aqui no estado de São Paulo. Foi o primeiro a conquistar a vaga. E hoje nós temos mais 3 brasileiros que podem também pleitear essa vaga. É uma expectativa muito grande, eles estão lutando nesse exato momento, por volta de 4, 5 da tarde já vai sair quem vai ser os primeiros finalistas. E o Brasil do Taekwondo está tentando quebrar o maior recorde de classificação que nós já tivemos. Os Jogos Olímpicos de 2016 classificaram todos os atletas brasileiros. Esse a gente não conta, porque a vaga já era nossa. A disputa foi uma disputa interna. Agora estão numa disputa internacional, totalmente diferente. E a maior delegação dentro de uma disputa internacional foi no pré-olímpico, para os Jogos Olímpicos de 2004, no qual eu participei, que a gente foi com 4 atletas e classificamos 3, 2 homens e uma mulher. Então essa foi a maior delegação. 2004, olha quanto tempo, 16 anos, que eles estão tentando agora ver se ou vão ter o mesmo resultado ou maior. Então é uma expectativa muito grande para saber se eles vão alcançar isso. E para a gente saber quem serão esses representantes nossos em Tóquio. É uma geração nova, a média de idade deles é de 22 anos, e é um grupo assim, fantástico. Estão conquistando títulos atrás de títulos e está colocando o Taekwondo no patamar onde ele nunca deveria ter saído, que a nossa geração já tinha alcançado esse patamar. Então a ideia é que daqui ele só elevasse. Então essa é a nossa expectativa para essa qualificatória que está acontecendo agora na Costa Rica. Acabando essa qualificatória, a gente começa a pensar se vai ter ou não os Jogos Olímpicos de Tóquio. Está tendo rumores, já foi colocado que tem 50% de chance de não acontecer e 50% de chance de acontecer. Nesse exato momento, grandes eventos esportivos estão sendo cancelados. A Fórmula 1, por exemplo, a McLaren falou que não vai participar nesse primeiro momento. O Grand Prix de Judô em Moscou foi cancelado. Os jogos de futebol da Europa está sendo sem público. Então já está tendo o Trump acabou de anunciar que voos da Europa não vão mais descer nos Estados Unidos nesse momento. Então qualquer competição que tem nos Estados Unidos ninguém vai fazer. A NBA falou também que não vai. Então assim, se continuar esse movimento, que ele está em março, então o que vem sendo projetado é que ele fica assim por 2 meses. Então, se em maio os rumores começam a cair, começam a diminuir, começam a sair vacinas e as pessoas começam a se acalmar, eu acredito que os Jogos Olímpicos aconteçam. Agora, se essa onda continuar até maio, eu acredito que não terá. Porque realmente o risco de contágio é gigante, exatamente porque o Japão está do lado da China, e a Coreia, na Ásia, é o segundo país com mais casos. Então o Japão está no meio. Então, assim, é um risco. E levar o mundo inteiro para lá, fora os atletas e também o público. O sistema de segurança de uns Jogos Olímpicos, ele é imenso. Ele é gigante, assim.
Não sei se para quem já foi, quem teve a oportunidade de ir no Brasil, conseguiu ingresso. Mas já começa a dificuldade de conseguir ingresso. O ingresso é caro dos Jogos Olímpicos. Algumas modalidades são baratas, só que às vezes ela acaba muito rápido. Muitos países, assim, o público que vai participar dos Jogos Olímpicos do Japão é o japonês. Eles já tinham vendido 70% dos ingressos para o japonês, não é para o mundo. 30% do mundo vai para o Japão, mas o resto é o japonês. Porque o japonês consome esporte, né? Que é diferente de outros países. E é muito caro Tóquio. Tóquio é um país muito caro, então muitas pessoas acharam muito caro a hospedagem, mais o ingresso, mais a passagem aérea. Falaram, não, você vai sair coisa de 30, 50 mil, não dá para ver um evento esportivo. Então muitas pessoas desistiram, vão ver em casa. Porém, risco eminente, sim. Assim, a última vez que os Jogos Olímpicos não aconteceu foi na Segunda Guerra Mundial. Então, ninguém sabe lidar de fato o que vai acontecer. O Japão já se manifestou dizendo que assim, o contrato dele dos Jogos Olímpicos é para o ano 2020. Se não acontecer até dezembro de 2020, possivelmente ele não vai querer ser sede em 2021. E aí, o que vai acontecer? Vai ser cancelado? Os atletas, eu também fico pensando, um adiamento, como você estava falando, quer dizer, o atleta treina para ter o seu ápice ali nos Jogos, né? A própria qualificação também não fica comprometida se houver a gente vai ter que fazer uma requalificação? Não, assim, sabe? O processo de qualificatório sendo feito no mundo, está feito. Está feito. Está feito. O que quebra é o planejamento. Então, assim, se eu tenho... O rendimento dos atletas. Da sua alta performance. Então, eu vou pensar no grupo do Taekwondo, que vai sair agora do mês de março com a vaga olímpica. Ele inicia abril o seu planejamento para estar no ápice em julho. O Taekwondo começa no dia 25 de julho. É o primeiro esporte depois da abertura, que é no dia 24. Isso quebra, porque essa performance, esse pico, ele é estratégico. Claro. Então, assim, quem está se preparando desde o ano passado vai odiar que isso seja cancelado. Porque aquilo que ele tinha vantagem, ele deixa de ter. Claro. Sabe quando o time está perdendo, todo mundo está cansado, e aí acaba a energia, passa uma hora, eu falo, agora eu estou bem, eu vou correr atrás da bola. Estrategicamente, a falta de energia quebrou meu plano. Então, não ter os Jogos Olímpicos na data que ela está prevista, ela vai quebrar o planejamento dos atletas. E depois, assim, a insegurança de... Quer dizer, é muito pouco tempo para reorganizar. Por exemplo, se marcar de julho para, sei lá, setembro. Porque daí setembro tem o Paralímpico. Então significa que se atrasar o Olímpico, vai atrasar o Paralímpico. O Paralímpico vai ficar mais para frente. Então o planejamento Paralímpico quebra. Então, cancelando ou adiando, vai sim impactar na performance esportiva e na matemática, porque atleta de alta performance é física. Tudo é conta. Então a gente faz inúmeras contas para estar no ápice durante os Jogos Olímpicos. Eu acredito que, estrategicamente, muitas modalidades vão fazer os circuitos, aí que está também, e os circuitos internacionais também serão cancelados. Então, ninguém sabe que, de fato, como ele vai se preparar, se ele vai ter que ficar no seu país ali quietinho nos próximos 3, 4 meses. Então, se for pensar, se eu sou um atleta de surf que entrou nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas o meu país não tem praia, eu vou treinar surf onde se eu não posso pegar um voo? Então, já está impactando, já está impactando. E eu acho que até maio a gente vai ficar sabendo se vai ter, se vai adiar. Agora, se levar para o 2021, é mais complicado ainda, porque vai ter que ter uma nova sede, aí eu acho que é difícil. Você falou de pós-atleta. Eu queria saber como é a sua vida pós-atleta. Você luta ainda, quer dizer, não luta mais profissional, mas você luta ainda, treina. Como é a sua vida de pós-atleta? Eu fiz um processo que eu aprendi em um artigo científico que eu estava estudando na faculdade, que eu estudei educação física,
que chama pós-treino. Não, calma aí. Pós-treino? Eu vou lembrar o nome correto. Mas o que é? O que acontece com o seu corpo depois que você deixa de ser um competidor? O atleta ele tem inúmeras reações químicas, fisiológicas e psicológicas. Então, uma primeira grande reação do pós-atleta é a saúde do atleta. Por quê? Porque ele faz esporte de alta performance há 20 anos, 15 anos. Então, o seu corpo vai sendo desgastado. Então, quantas cirurgias, quantas operações, quanto desgaste aquele corpo teve. Como o seu corpo é forte, porque você treina todo dia, talvez as suas dores sejam menores. Só que no pós, quando você para de treinar, essas dores aumentam. Então, a saúde do atleta é o primeiro impacto. O segundo impacto ele é psicológico. Por quê? Eu sou viciado à adrenalina. Eu sou estimulado a desafio. Então imagina um corredor de Fórmula 1 que chega a 300 por hora, agora ele vai ter que caminhar na praça? Ele nunca vai conseguir caminhar na praça. Por isso que os caras vão pular de paraquedas, vão descer os Alpes suíços, que aconteceu um acidente com o Schumacher. Ele estava esquiando. Por quê? Porque o esqui dá uma adrenalina muito próxima da Fórmula 1. Então normalmente os atletas procuram uma modalidade próxima. Então essa foi a primeira coisa que eu fiz. Começar a achar esportes que me davam prazer, que me davam satisfação. Como eu venho de um lugar de ginásio, sempre fechado, eu queria estar num lugar aberto. Então a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma bicicleta. Falei, São Paulo tem ciclovia, não é muito seguro, mas eu posso arriscar. Comecei a andar de bike. Isso me dá prazer. Então, eu moro na Zona Oeste, na região da Raposo Tavares. Eu estou caminhando de bike próximo ao Parque Vila Lobos. Então, eu saio da minha casa, vou andando de bike até o Vila Lobos, depois volto para casa. Terapia. Fico bem, fico feliz, estou satisfeito. Então, eu comecei a praticar esportes ao ar livre, para sair dessa rotina que eu tinha só de ginásio. Então, eu estava acostumado a treinar de 4 a 6 horas por dia. E aí eu comecei a treinar 2 horas por dia, meio período. E aí deixar que o meu corpo começasse a se adaptar a isso. Porque quando a gente treina de 4 a 6, treinar 2 horas parece que eu não treinei. Então você fica com aquela energia acumulada, e agora o que eu vou gastar? Então eu acordava várias vezes, 6, 7 horas da manhã, e eu arrumava minhas coisas, aí eu ficava andando na sala, pro quarto, e tal. Falei, gente, o que eu tô fazendo? Eu não preciso treinar mais. Eu não sou mais competidor. Mas o meu corpo não entende. A minha cabeça não entende. Então ela fica me dando estímulos o tempo todo para gastar aquela energia. Então, psicologicamente, você precisa de um acompanhamento na pós-carreira. Destreino. Destreinamento. Destreino. Esse é o nome, destreino. E eu vi isso num artigo científico. Ninguém nunca me falou. Nunca fui orientado pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Nunca fui orientado pela Confederação Brasileira. Nem sabia que existia. E foi minha salvação, porque eu fiz um processo de destreino. Fui diminuindo, primeiro diminui minha carga de treinamento, diminuiu. Depois eu fui diminuindo os meus horários. Depois eu diminui os meus períodos. Até chegar um momento que o meu corpo aceitou essa nova realidade. E aí eu ia desenvolvendo comigo também um sistema psicológico. Eu sentia os picos de adrenalina, picos de ansiedade. Aquilo era gasto porque eu competia todo mês. Eu não estou competindo, então aonde eu vou gastar isso? Então eu levei anos para direcionar o meu corpo a um lugar que ele ficasse em paz. Meu corpo e minha cabeça. Então esse destreino eu fiz um processo de 4 anos. Então de 2016 acabando 2020. O ano de 2019 para 2020 foi o meu ano paz. O meu corpo, enfim, parou de relutar, entendeu? Então, assim, eu estou nos últimos 3 anos reeducando o meu corpo, informando para ele que aquilo acabou. Então, aquele pico de adrenalina que ele sempre sentiu, ele não vai sentir mais, vai sentir menos.
Eu não estou mais um competidor, eu não tenho necessidade de estar no aeroporto, eu não tenho necessidade mais de estar viajando o mundo inteiro. E aí eu passei a me ocupar em outras profissões. Então eu já estava pensando, desde 2012, pós-Jogos Olímpicos de Londres, então quando eu fiz o ciclo 12 a 16, qual é a minha profissão agora, que eu vou deixar de ser competidor? Porque eu comecei a treinar taekwondo com 7 anos de idade, eu jamais pensei aquilo que eu vou ser. Todo jovem que chega com 15 anos e fala, que faculdade que eu vou entrar? Ou aquilo que eu vou trabalhar, o que eu vou ser? Vou ser igual meu pai, vou ser igual minha mãe, vou tentar algo novo? Eu sou atleta, gente, eu já tenho minha profissão. Então eu fiz educação física para potencializar minha profissão. Eu estudei gestão esportiva para potencializar. Então tudo que eu estudei foi para potencializar aquilo que eu já era. E com 34 anos, com 34 anos, pela primeira vez eu estava me perguntando, gente, eu vou trabalhar com o que agora? Porque o meio competitivo ele é pequeno. Então você tem um meio de alta performance, que é um meio que esses postos já estão ocupados. Né? Então quem é um presidente de confederação, ele está ocupado. Aí para você ser um presidente, você tem que ser político. E política não se aprende de um dia para o outro. Você vai entender que você precisa ser um membro de uma federação, que você vai precisar de voto. Mas por que eu vou votar em você? Você me beneficia no quê? Qual é a minha troca? Então pouquíssimos atletas consegue ser presidente de confederação, casos raros, né? Então ele vai ser um gestor, ele vai ser um coordenador, ou ele vira um professor. Então na minha área esportiva, 90% de todo praticante de taekwondo que foi um atleta, ele vai virar um professor de taekwondo para dar aula na escola ou abrir sua própria academia. E eu quando via isso, eu falava, não é isso que eu quero ser, não porque eu não tenha potencial para ser, é que eu gostaria para mim de um outro futuro. O professor é penoso. Ele é o primeiro a entrar, ele é o último a sair. E tem que resolver os problemas do mundo, né? Porque as famílias deixaram para os professores resolver os problemas do mundo. Então ele é penoso, ele é árduo, é uma dedicação integral ser professor, né? E eu me adaptei dentro do campo de gestão. Então hoje eu trabalho com gestão e produção de projetos esportivos. Eu fundei uma empresa no ano de 2017 chamada Malik, que chama Malik Esporte Cultura. Malik é uma palavra árabe que significa rei, que é o encontro dos muçulmanos na África. E aí eu tinha um grande rei Malik, e aí toda a sua dinastia foi conhecida por ser bons reis. Então eu trago isso da cultura africana, né, o Malik, e passo a me dedicar à parte de gestão e produção esportiva. O Brasil é muito carente na parte de gestão e produção esportiva. O curso de gestão esportiva, por exemplo, ele não existe há mais de 10 anos. Deve ter aí no máximo 15 anos que se tem graduação ou pós-graduação ou MBA especialista em gestão esportiva. Então eu estudei na escola Trevisan, escola de negócios, para estudar gestão esportiva, MBA. Só que eu me deparei também com um curso que considera esporte e futebol. Então, com tanta gama esportiva que eu tinha para estudar, 80% do meu curso foi baseado no futebol. Então isso me deixou ainda um pouco sem estrutura educacional, intelectual para desenvolver a minha prática que eu gostaria. Porque eu sou da modalidade olímpica, eu não vou fazer essa transição para um universo no qual eu tenho que iniciar do zero. E aí eu comecei a ler, autodidata, ler, pesquisar, perguntava para as pessoas como é que funcionava esse meio, e aí foi quando eu fundo essa empresa. Então hoje essa é a minha profissão pós-atleta, trabalhar com gestão e produção esportivas. Inclusive a gente tem um grande evento que vai acontecer agora, no dia 25 de março, no Sesc Pompeia, que chama Mulheres na Luta. Serão 6 modalidades olímpicas e paralímpicas de lutas, em referência às grandes lutadoras que nós temos no Brasil, e também porque esses Jogos Olímpicos os Jogos Olímpicos com mais mulheres participantes de todas as edições. E dentro das lutas, os últimos Jogos Olímpicos, as medalhistas são todas mulheres nas lutas. Então a luta virou um carro-chefe do Brasil,
o judô, por exemplo, ultrapassou o vôlei em questão de medalhas olímpicas e tornou-se o segundo maior esporte a ganhar medalhas olímpicas. E quem mais ganhou medalha olímpica no judô foram as mulheres. Então a luta está puxando esse carro. Então isso está acontecendo com taekwondo, isso está acontecendo com boxe, o karatê agora que vai entrar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a luta olímpica que nos últimos anos vem desenvolvendo, que é o wrestling, né, vem desenvolvendo muito no Brasil. Então eu falei, eu tenho uma gama, eu tenho um produto, eu tenho um material no qual ninguém mexe. Então é aqui que eu vou entrar. Então eu faço gestão e produção direcionado à luta. Então eu descobri o meu mercado e é dele que eu vivo. Legal. Acho que é isso. Bom, pessoal, a gente conversou aqui com o Diogo Silva, pioneiro aí do taekwondo no Brasil, medalhista no Pan-Americano e teve participações tão importantes para o Brasil nos Jogos Olímpicos. Essa entrevista ela faz parte de uma série em que a gente dedicada aí ao esporte, que é uma espécie de aquecimento para os Jogos Olímpicos. Essa e as outras entrevistas você pode rever para conversar com seus amigos e, enfim, relembrar as informações que são trazidas aqui no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Vá lá, se inscreva no canal, clique na sinetinha que é para receber notificações de novos vídeos que estão sempre aparecendo aí semanalmente, 2, 3 a gente está colocando no ar. Nosso trabalho fica ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E antes da gente dar o nosso tchau, queria convidar o Diogo a dar a sua mensagem final aí para o pessoal que nos acompanhou e quem vai estar com a gente ao longo aí da história, né, nesse mundo internetico. Bom, antes de eu dar essa palavra final, eu quero fazer 2 convites para as pessoas. Um é esse convite do dia 25 de março, no Sesc Pompeia, o evento Mulheres na Luta, no Teatro do Sesc, um evento gratuito. É o dia inteiro? Vai ser do horário das 19 horas às 21h30, no Teatro do Sesc Pompeia, entrada gratuita e livre. Crianças, família, todos podem participar. Então que as pessoas vão ver as mulheres competindo. Isso é um problema cultural do Brasil. Não é só no futebol, que as pessoas não vão no estádio para ver o futebol feminino. Isso está em todas as modalidades. Então, assim, vá ver as mulheres competindo, porque elas são grandes lutadoras, são as maiores representatividades esportivas do nosso país. 25 de março, Sesc Pompeia, das 19 às 21h30. E a outra notícia é uma novidade, é uma plataforma que chama Talk to Your Idol, que é fale com o seu atleta, fale com o seu ídolo. Fale com o seu ídolo. Essa plataforma foi inaugurada no dia 2 de março. Ela é uma iniciativa de aproximar o fã do ídolo. Então você entra na plataforma Talk to Our Idol e lá vai ter os atletas que participam dessa plataforma. Eu sou um desses atletas. E aí você procura esse atleta e vai em agenda. Então eu deixo minha agenda, os dias que eu posso atender as pessoas. E aí as pessoas vão nessa agenda e falam, nesse dia, terça-feira, às 9 da manhã, o Diogo tem agenda, eu quero conversar com o Diogo. E aí, com vídeo chamada, a gente conversa. Então isso veio para reduzir a distância. Por exemplo, pessoas que estão lá no Maranhão, que têm pouco acesso ao esporte, para poder saber, desde a parte de uma consultoria esportiva, porque ele quer abrir uma academia, ou porque ele quer ter uma performance melhor, ele quer ser um atleta melhor, mas ele está longe dos acessos de desenvolvimento esportivo. Essa rede é um link para a gente poder se comunicar. Você pode conversar com o atleta diretamente. Então tem o Carlos Burle, do surf, que estava nas ondas de Nazaré, por exemplo, é um desses atletas. Então você pode falar com ele para tirar todas essas curiosidades. Paga-se. É gratuito. Nesse primeiro momento, a plataforma é gratuita. É só entrar no site, escolher o atleta que você quer conversar. Tem o Tandy, tem o Carlos Burle, do surf, tem os medalhistas da vela, as irmãs, a dupla da velas. São 15 atletas que estão. Tem o Igor Coelho, do badminton. Aí você
escolhe o atleta. Escolheu o atleta, aí aparece um ícone que é uma agenda. O atleta já deixou a agenda disponível. Clicou na agenda, você vê o dia e o horário que você quer, marca e conversa. Então, essa aí é duas novidades. Aproveita essas novidades. Imagine eu querer conversar com uma grande referência e nunca pôde, né? Agora é uma possibilidade. E em cima disso agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu sou o Diogo Silva, do Taekwondo, e é um grande prazer estar aqui com vocês. E a nossa mensagem é: torçam para que os Jogos Olímpicos aconteçam e participem. Sabe, a cultura esportiva é você também descentralizar a sua ideia de esporte, né? O esporte não é só o esporte com bola. O esporte tem esportes aquáticos, lutas, com raquete. Então, assim, a gama esportiva é grande. Assistam, participem, vejam, comentem, né? Hoje nós estamos em inúmeras plataformas que você pode falar direto com o atleta, sabe? Então, falem com o atleta, eles respondem, nós estamos atentos a todas as pessoas. Legal. Isso aí, pessoal. Agradecemos então aí ao Diogo Silva e vamos dando nosso tchauzinho. Eleonora. Tchau, pessoal. Muito obrigada. E vai lá e se inscreva no Tutameia. Tchau, pessoal.